Boa noite, pessoal. Boa noite aos presentes, né? Também aos que estão no ambiente virtual. É uma honra estar aqui novamente no ATC. Eu me chamo Hilton Duarte, sou delegado de polícia em Sergipe já há 12 anos. Também sou coach aqui no ATC. Geralmente as pessoas que procuram as carreiras policiais, eu presto esse tipo de assessoria já há quase 5 anos. E, assim, trouxemos 2 convidados, família Costa, né? É engraçado que casou, né? Muitas coincidências entre os dois. André Costa já é um amigo e irmão nosso, há muitos anos que aqui amigo pessoal e também já fez algumas participações aqui no ATC, delegado da Polícia Federal. Fábio Costa, também delegado dos mais destacados na Polícia Alagoana, né? E então é uma honra tê-los aqui. Espero que realmente a gente consiga. Na verdade, a proposta aqui é um bate-papo, né? É um bate-papo informal, né? Sem muitas pretensões existenciais. É mais uma conversa para que as pessoas que se interessam por essas carreiras ou têm algum tipo de dúvida, elas possam ouvir profissionais da área. E a gente falando um pouco da nossa carreira ajuda as pessoas a dirimir algumas dúvidas. São carreiras um pouco diferentes, né? O âmbito de atuação, a organização, a preparação para o concurso. Então, o ATC sempre preocupado em prestar o máximo aí de assistência para as pessoas que prestam concurso, trouxe 2 profissionais de peso, né? Eu vou passar o microfone agora para André Costa, para ele fazer a apresentação dele, André. E aí, conta um pouco da sua história, e em seguida a gente faz o mesmo com o Fábio. Mas a gente é um bate-papo, então a gente pode ter total liberdade aqui para quiser fazer um adendo, uma pergunta, interromper, e vocês também fiquem à vontade para interromper e também esclarecer alguma dúvida, que esse é o objetivo, né? Tanto as pessoas que estão no ambiente virtual, também a gente vai ficar de olho ali na tela, como também vocês. Quanto mais vocês participarem, mais a gente consegue enriquecer esse debate, esse bate-papo. Beleza? Valeu. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite também a todos aqueles que nos assistem pelo Zoom. Meu nome é André Costa. Eu, graças a Deus, encerrei cedo a minha carreira de concurseiro. A carreira que eu quis seguir era de delegado da Polícia Federal e consegui ser aprovado e tomar posse aos 23 anos. Até hoje, o único delegado que tomou posse em Alagoas, que consegui passar bem classificado e tinha vaga para cá. Então, normalmente a gente está acostumado a ver o pessoal que vai para a fronteira. Eu brinco que eu vim para a fronteira, mas com a África, né? Só tem ali o oceano separando, mas sempre trabalhei na fronteira. E então, delegado da Polícia Federal desde os 23 anos, já são quase 20 anos na Polícia Federal. Antes disso, levei pau, como se diz, em alguns concursos, né? A gente não é aprovado em tudo. Mas fui também policial civil no estado do Ceará, eu sou fortalezense. Durante 2 anos fui escrivão da Polícia Civil e antes ainda fui agente de trânsito da Prefeitura de Fortaleza. Que aí hoje eu estou voltando um pouco às origens, estou como secretário, superintendente, né, municipal de trânsito e transporte aqui da Prefeitura de Maceió. E até o final do ano passado e durante os últimos 4 anos eu estava como secretário de Segurança Pública no estado do Ceará. Acabei voltando aí 2017 a 20 lá para a minha terrinha, mas agora de volta a Maceió, que foi uma terra também, digamos, por adoção, né? Acabei adotando como minha terra também natal. Falar um pouco sobre a preparação, já quer que fale logo? A gente pode começar com só a apresentação mesmo, né? E a gente volta já para uns temas. Ok, então acho que também muito bem apresentado. Passar aqui a palavra para o meu colega, não é parente, apesar do sobrenome, mas delegado Fábio Costa. Bom, pessoal, boa noite a todos os presentes, a todos que acompanham também no ambiente virtual. Como já foi dito, sou Fábio Costa, atualmente delegado de polícia aqui em Alagoas e também atuando numa área um pouco distinta. Acabei me candidatando nas últimas eleições e fui eleito vereador aqui por Maceió. Eu iniciei minha carreira, minha vida nos concursos com a primeira aprovação em 2002, aqui
foi aprovado aqui em Alagoas no concurso de bombeiro militar, para soldado do Corpo de Bombeiros Militar. E aí comecei a estudar no ano de 2004, passei em 2002 e 2004, iniciei a faculdade de Direito, aí depois da minha formação acabei passando no concurso de delegado da Polícia Civil. Basicamente essa é a minha história nos concursos, basicamente bombeiro e agora delegado. Vamos seguir aqui o script, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, vamos dizer assim. A carreira policial, ela não é uma carreira comum, né? Não é uma carreira comum. Ela envolve ali diversos aspectos com relação à segurança, né? Então, é comum que as pessoas... É uma coisa mais assim, ou você ama ou você odeia, né? Assim, eu falo isso na perspectiva do concurseiro, né? Então, geralmente você tem pessoas que admitem fazer concurso para essa área e tem outras pessoas que não, melhor não sei o quê. Então, eu queria perguntar a vocês se desde o início, né? E é uma coisa que não acontecia comigo, eu na época da faculdade não tinha isso na minha cabeça de querer ser delegado de polícia. Fui meio que mesmo assim na onda ali dos amigos que foram fazer o concurso em Sergipe e acabei passando e realmente comecei a me apaixonar pela profissão na época já no curso de formação, né? Mas até então para mim era uma coisa que não estava ali na minha ideia de futuro, né? E hoje eu sou um profissional realizado, amo o que faço, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu queria perguntar para vocês como é que foi a escolha da carreira, né? Se vocês realmente tinham isso em mente, ou se os acontecimentos acabaram levando vocês para desencadear aí nessa profissão. Mas costumo dizer que todo menino já quis ser na vida ou policial, bombeiro ou soldado, quando fala assim, exército, né? Então todo menino já quis ser. Mas já, digamos, numa fase mais adulta, não tinha essa meta de ser um policial. Na verdade, eu, quando entrei na faculdade, queria logo um trabalho. Na época a gente olhava nos classificados, né, e tal, buscando algo. Acabei vendo um edital para um concurso, esse de agente de trânsito. Foi aprovado e comecei a trabalhar. Tive alguns problemas, né, o pessoal que reclamava, às vezes um pouco mais acintosamente, até usando de violência, quando numa autuação, numa fiscalização. E aí disse, rapaz, eu preciso sair dessa, né? E aí surgiu um concurso para a Polícia Civil. Na verdade, na época eu estava na faculdade, mas meu interesse era advogar. Realmente era ir para a advocacia privada. E ao passar no concurso para a Polícia Civil, na época era nível médio, né? Então, durante a faculdade eu fui policial civil. Acabei realmente, aos poucos, com o exercício da profissão, né, me apaixonando pela profissão. Essa paixão virou um amor à profissão. E durante a faculdade eu tomei a decisão que eu queria subir mais na carreira e trabalhar como delegado e, se possível, dentro da Polícia Federal, que sempre foi tomada assim como uma referência, né? As polícias civis dos estados cresceram bastante, mas naquele momento, né, a distância era muito maior, né, em termos de qualidade de trabalho entre Polícia Federal e Civil. Hoje já está bem próximo realmente. Às vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos policiais civis, delegados, e percebo, às vezes, melhores profissionais até do que alguns que temos na Polícia Federal. Mas então eu queria ir para a Polícia Federal, e aí realmente me preparei e consegui passar, mas não nasci para isso, não vou dizer que eu nasci para isso. Foi algo que eu fui conhecendo, fui, né, gostando daquilo, e aí até o momento que eu decidi que era o que eu queria fazer da vida. Hoje, estava comentando um pouco antes, hoje vocês têm a oportunidade, né, de poder ter uma conversa aqui comigo, com o Fábio, o próprio Hilton, que é delegado também, ou em outros ambientes, mas para conhecer um pouco mais o que é essa profissão. Antigamente a gente não tinha isso, né? Se você não conhecesse um delegado pessoalmente, ou o seu pai, sua mãe não conhecesse, que era o meu caso, você nunca ia conseguir sentar com alguém e tirar essas dúvidas, né? Do que é a profissão, de como é o dia a dia. Então hoje, graças a Deus, tem essa facilidade para vocês que estão optando aí, escolhendo que carreira seguir. Fala aí, Fábio.
Bom, eu acho que, com relação à vontade, né, eu acho que quando eu entrei no aspiração, inclinação, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, tem aquela pegada operacional, aquela coisa de rua, aquela coisa disciplina, uma atividade mais dinâmica. Eu confesso que quando eu fiz a faculdade de Direito, e como eu não tenho tanta facilidade não tinha tanta facilidade de concentração, enfim, para passar tantas horas estudando, então eu consegui esse empenho através de um sonho, né? Eu me perguntei, qual o concurso que eu quero fazer que eu vou me motivar tanto para passar 10 ou 12 horas estudando? Eu acho que isso é muito importante, talvez uma dica muito importante, algo que vai fazer com que você passe tantas horas estudando, se dedicando, não pode ser só o salário, né? Eu acho que nem isso dá tanta motivação. Então, eu pensava em algo em que eu também me realizasse profissionalmente. E eu sonhava em ser delegado de polícia, né? Civil, de fato, aqui em Alagoas. Seria o meu grande sonho se eu passasse aqui. E, graças a Deus, não me realizei somente com a aprovação, mas também no desempenho das minhas funções, porque eu acabei honrando as expectativas que eu colocava nesse cargo. E eu ficava imaginando, me dedicando, enfim, ajudando um pouco a sociedade na questão do esclarecimento dos delitos. E também, quando foi aprovado, dediquei toda essa paixão, né, que virou amor também, na profissão. Então, a dica que eu dou é que vocês, de fato, procurem saber qual o cargo que você se identifica, se é a magistratura, se é o Ministério Público, se é o delegado da PF, delegado da Civil, se é a PGE. Enfim, eu acho que isso é muito importante para a tua motivação, para que você passe tanto tempo, abdique de tanta coisa, do lazer, dos finais de semana, feriadão. Eu acho que só uma motivação muito grande para fazer com que a gente persista aí nesse sonho. É uma carreira que muitos encaram como uma missão, né? Não é uma profissão comum, é uma missão. E de fato é isso, né? Quando você estuda, você prepara e você entende qual o seu propósito, né? Realmente o que te move, né? E a palavra motivação vem daí, né? De movere, no latim. Então, é muito mais fácil, né? Realmente, dinheiro, é lógico que te traz um conforto, mas realmente para você poder estudar ali diariamente, né? Ter a disciplina que é necessária para você estudar com regularidade, né? Claro que o mundo não vai parar para você estudar para concurso, né? As coisas vão continuar acontecendo, os problemas existem, outros problemas vão surgir, mas realmente quando você imagina ali na profissão, né? Tendo aquela, não, mas vai ser assim a minha vida, eu vou conseguir ajudar as pessoas, vou conseguir modificar a realidade e a sociedade onde eu vivo, isso é muito forte, né? Isso é uma coisa transformadora e daí realmente a disciplina passa a ser uma coisa muito mais fácil, né? Estudar só por dinheiro ou para ter uma estabilidade realmente não vai fazer você, pode te dar algum estímulo, mas ao passar dos dias, se você não mantém essa motivação, se realmente não é aquilo que você quer, a tendência é você diminuir ali o ritmo e não conseguir levar ali os estudos, né? Mas vamos lá. Então, todo mundo falou um pouco da escolha da carreira. Eu queria saber o que vocês lembram, o que é que vocês podem falar. Fábio falou um pouco de disciplina, né, que adquiriu também com a passagem dos bombeiros. O que é que vocês poderiam falar assim? Como foi a preparação para o concurso de delegado, né? Eu queria que vocês tentassem lembrar um pouco como foi. E uma pergunta assim: por que vocês acham que vocês passaram? Né? Essa pergunta eu falo com relação à técnica ou o que é que funcionou. Por exemplo, para mim, né? Eu lembro que assim que eu me formei na faculdade de Direito, lá na UFAL,
já tem aquelas zoom do concurso para delegado de Sergipe, né? E eu me matriculei, na época tinha um cursinho chamado LFG, que é do Luiz Flávio Gomes, né? E ele tinha um módulo lá que eram as 6 principais matérias. Estou falando como é que foi comigo, né? Tinham as 6 principais matérias para concurso: penal, processo, civil, processo, constitucional administrativo. E aí eu fiz muito bem esse cursinho. Eu não sei o que. Fiz muito bem, fui assíduo, fiz um caderno top, né? Isso hoje, na preparação de coach, é até uma coisa que eu falo muito para os alunos. O pessoal, você estuda escrevendo, você tem que escrever, né? Fazer a coisa ativamente ali, nada de estudo passivo. Então, eu fiz um caderno muito bom e tive, vamos dizer assim, um pouco de sorte, vamos dizer assim, mas dizem que a sorte ela vai ali para os preparados, né? A oportunidade encontra a preparação é quando se dá a sorte. A parte subjetiva da prova falar sobre inquérito policial e tal, e era uma coisa que estava muito massificada na minha cabeça. Eu acho que eu acredito que eu passei para delegado por ter feito muito bem esse cursinho que durou 6 meses, né? Então, eu queria passar a bola agora para André, se ele quer que ele lembre da preparação dele e o que é que ele acha que foi o diferencial para a aprovação. Bom, primeiro é importante destacar que ninguém passa num concurso desse por acaso, né? Então, não passa na sorte, tem que ter o fator sorte também, mas uma série de fatores, né? Eu citei muito rápido, no meu foram mais de 50 mil candidatos, falando só de delegado da PF. Eu fiz a prova antes de me formar, passei em 8º. Então, assim, mas não é porque eu era o 8º que mais dominava os assuntos. Não. Você precisa ter método de estudo. Eu tinha um método meu que eu fui montando durante a faculdade. Hoje em dia você tem vários métodos, né? Se fala muito sobre isso hoje, mas antigamente pouco se falava, você não encontrava nada sobre isso. Então, profissionalizar o seu estudo é fundamental. Eu vejo muito nesse aspecto. E isso lhe traz uma segurança, lhe traz uma tranquilidade, que é outro aspecto importante, é o dia da prova, é o dia D. Eu tinha muitos amigos muito mais preparados, que fizeram a faculdade comigo, que, né, sempre foram melhores alunos, mas que na prova, por um nervosismo, por algum problema, não deu certo. Claro que isso eu não dizia para ninguém na época, mas eu chegava em casa e dizia, uma vaga eu sei que é minha. Porque foi o estudo, aí eu fui fazendo simulado em casa, aí eu via a nota que eu alcançava, eu via que eu estava sempre ali, era CESP, né, na época, hoje Sebrasp, então estava sempre ali nas cabeças e isso me deu uma confiança. Então, além do estudo, de você seguir algum método, né? Hoje você tem várias pessoas que passam, não tem um único método que dá certo, tá? Mas eu tive o meu de leitura muito rápida, marcação, material que eu usava era livro mesmo, pouca apostila, era mais livro. Então, marcação daquilo que é importante, releitura para fazer um resumo meu e depois ficar reestudando nos meus resumos e fazer muita questão. Acho que fazer muita questão é um diferencial e separar algumas provas para você fazer alguns simulados também para se testar e ver como você está se saindo, né? Então, assim, o meu estudo foi só em casa, eu não fiz cursinho porque eu trabalhava, eu tinha estágio, aí eu fui saindo aos poucos, mas não tinha tempo para um estudo em curso, né? E também a oferta online era muito pequena ainda naquela época, você tinha que realmente se dirigir até um cursinho, eu estava na faculdade ainda, a noite era ocupada, né? Enfim, tinha dia que eu estava tirando plantão, era complicado. Pouco tempo não conseguiria regularmente estar num curso, mas para estudar, como eram plantões, eu conseguia. Então tinha dia que eu pouco estudava, outra, o tempo que você tem disponível, aproveite, especialmente na reta final. Então, eu estava ali no trabalho, fiz lá um flagrante, um boletim de ocorrência, deu uma parada, não tem nada agora, eu não ia ficar na internet, nem nada disso, eu ia estudar, né? E aqueles dias que eu estava em casa, eu acordava e dormia com o livro do lado, né? Eu almoçava e jantava com o livro ali do lado, então eu chegava às vezes a 12, 13, 14 horas de estudo num dia, né? Muita disciplina, abri mão de muitas coisas na época, mas é aquele sacrifício que você faz durante um tempo e a recompensa vem, né, com certeza. Então, é muita disciplina, muita dedicação, esforço e muito sacrifício.
Só para não perder o time, essa questão do tempo é muito importante. E às vezes o aluno que não tem muito tempo disponível, André e Fábio, ele acha que ele está saindo numa grande desvantagem. Mas assim, por esses anos todos de ATC, né, e assessorando várias pessoas, a gente percebe que é realmente o que é que você faz com aquele tempo que você tem, tá? Isso é o diferencial. Então a gente está cansado de ver pessoas que podem estudar entre 2 e 3 períodos, e às vezes o cara aqui só tem 2 horas para estudar à noite, o cara consegue ter um rendimento melhor. Porque o cara, ele bota ali a faca nos dentes, naqueles horarinhos ali, meu amigo, eu só tenho isso agora e vai ser aqui, acabou. E às vezes a pessoa que tem um tempo todo, ela fica, não, mas eu tenho muito tempo, já eu começo, e não sei o quê, entendeu? Cara, a gente vê isso muito na TC. Né? Então, realmente é a questão de você, como é que você consegue aproveitar, né, o seu tempo ali no máximo, entendeu? Realmente isso é um diferencial muito grande. Deixa eu passar aqui para Fábio. Bom, eu vou começar pelo teu último comentário, que foi essa questão de muita gente que trabalha e consegue ser aprovado. Na época, era bombeiro militar, tirava plantão, estudava, como a gente ficava quartelado, aguardando as ocorrências, trabalhava no resgate, no atendimento para-hospitalar, que é tirar vítimas das ferragens, atender atropelamentos, enfim, colisões, enfim, salvamento em geral. E aí, sempre que eu estava um pouco ocioso, eu estava estudando. Quando eu saía do plantão, ao invés de eu ir dormir, era cafeína, a fórmula ainda deve ser essa, cafeína, e continuava os estudos. Quando não dava mais, eu, enfim, descansava um pouco. Mas, de fato, percebi que muita gente que trabalhava, que tinha pouco tempo, continuava tendo sucesso nos concursos. Não é desculpa para você não ser aprovado, né? Eu acho que, com relação ao método, eu procurava, e talvez vocês procurem hoje, qual é a fórmula mágica para aprovação, né? Qual é o melhor método? Deve existir algum método para que eu seja aprovado, eu consiga abreviar esse tempo, e eu acho que eu acabei descobrindo depois que esse método, na verdade, perfeito não existe. Eu acho que é você que vai criar de acordo com as suas características. E o que vai fazer você ser aprovado é a persistência, os estudos, é você estudar o máximo de tempo possível e disponível que você tiver. Tinha uma época dos meus estudos que eu assistia aquele jornal de meio-dia da Globo. Como é que chama o de meio-dia? O Jornal Hoje Jornal Hoje. Num determinado momento, eu acompanhava o jornal para me atualizar. Depois de um certo tempo, nem aquilo. Eu almoçava, escovava os dentes e já passava direto. Então, eu acho que a fórmula da aprovação é realmente a persistência que você vai chegar lá. Agora, com relação a algumas coisas que deram certo para mim, que eu acredito, foi focar, por exemplo, na banca. A pergunta, por que você acha que você foi aprovado no concurso de delegado de Polícia Civil daqui de Alagoas? Eu acho que duas coisas principais. Para mim, primeiro, focar na banca. Eu fiz incontáveis, milhares de questões da banca. Então, eu peguei, como é que é a prova de português do CESP? Aí, exauria lá. Então, assim, quando você vem fazer a prova, você sabe mais ou menos qual vai ser a pegada, né? Então, isso me ajudou muito. E outra coisa, como eu tenho um problema de concentração, dificuldade para me concentrar, eu estipulava meta, né? Metas diárias. Hoje eu só vou encerrar meu dia quando eu estudar, sei lá, tantas páginas, ou tantos assuntos, ou tantas questões. Então, me cobrava através das metas. Porque se você não estipula uma meta pessoal, você não sabe se você estudou pouco, se você estudou muito. Não sei se vai funcionar para você. Para mim, funcionava, porque eu tinha um parâmetro para me cobrar. Eu disse, hoje meu dia não está bom. Eu estipulei essa meta mínima aqui e não cumpri. Então, só vou encerrar, eu só vou dormir quando eu alcançar essa meta. Eu acho que, para mim, isso foi muito importante. Muito bom, Fábio. Eu costumo dizer, às vezes, para os alunos que a dor deve ser um aliado do aluno. Né? Porque a dor, ela significa que você está saindo do seu conforto. E tudo na vida, se você está totalmente no conforto, você não vai evoluir. Né? Então, você evolui realmente quando você vai para o desconforto. E a dor é um indicativo disso.
né? Muitas das vezes os alunos eles têm que estudar cansado, com problemas, né? Com algum tipo de interrupção externa, ou alguma coisa que aconteça e que tire um pouco da concentração dele, ou do sossego, ou da tranquilidade. Mas estudar, evoluir, é encarar bem a dor e o desconforto, né? Então, vamos lá. Eu queria conversar um pouco, André. As duas carreiras, tanto delegado da Polícia Civil como Polícia Federal, elas têm as estruturas um pouco diferentes. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura da Polícia Federal, né? Os cargos, né? Existe uma diferença, por exemplo, que a perícia faz parte da Polícia Federal. Na Polícia Civil não é assim, né? Então, um pouco da estrutura da Polícia Federal e como é que funciona a carreira, né? Os níveis, né? Você entra em que carreira, você termina em que carreira, se são promoções automáticas, se não são. Queria que você falasse um pouco da Polícia Federal em si, como é a estrutura e como é a carreira de delegado. Vamos lá. A Polícia Federal ela é composta de 5 cargos: de delegado, perito criminal, como você já adiantou, faz parte da polícia, agentes, escrivães e papiloscopistas. Para agentes, escrivães e papiloscopistas, já tem até edital em andamento, né? Você pode ser formado em qualquer área de nível superior. E, para perito, cada área da perícia exige uma graduação específica, e direito, a graduação em direito, além dos 3 anos de carreira de experiência prática, né, jurídico, ou policial também. A carreira de delegado ela é única, né? Ela ao mesmo tempo que é uma carreira jurídica, também é uma carreira policial. A Polícia Federal tem órgãos centrais, como a Academia de Polícia, como o Comando de Operações Táticas e diretorias, mas normalmente esse não é o destino inicial, né, dos novos policiais ou delegados. Além disso, nós temos em cada estado uma superintendência da Polícia Federal, sempre nas capitais. Então, são 27 superintendências, inclusive o Distrito Federal tem uma superintendência. Nessa superintendência funcionam vários setores onde os delegados podem trabalhar. São 10 delegacias, tem delegacias na área administrativa, emissão de passaportes, controle de estrangeiros, a parte de segurança privada, e também existe a área de produtos químicos e controle de armas. E existem as delegacias de polícia judiciária, ou para investigação criminal, combate à corrupção, meio ambiente, entorpecentes, crimes patrimoniais, crimes contra a Previdência Social, crimes fazendários, e faltou uma, e a delegacia institucional, que cuida, por exemplo, de crimes eleitorais e pedofilia pela internet, por exemplo. Além disso, núcleo de inteligência, como delegados atuarem, e na área de corregedoria, com a parte de correções e disciplina. Então, tudo isso funciona dentro das capitais. Normalmente, nos concursos até surgem vagas hoje em dia, mas capitais mais pelo norte do estado, do país. Às vezes também centro-oeste, Mato Grosso, Cuiabá ou Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Mas, além dessas superintendências, existem também delegacias de Polícia Federal. Alagoas e Sergipe são os únicos estados que não têm delegacias de interior, só superintendências. Os demais estados todos têm delegacias. E o destino principal de delegados ou outros cargos é exatamente para algumas dessas delegacias, em especial em regiões de fronteira. Então, você tem desde Foz do Iguaçu, que é comum ter vagas, no Paraná. Hoje em dia já é mais difícil, fronteira do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Mas aí tem cidades fronteiriças no Mato Grosso do Sul, Cáceres, Ponta Porã, e também muitas cidades pela região norte, né? Cruzeiro do Sul no Acre, Rondonópolis, Tabatinga, que é fronteira com Amazonas, com a Colômbia, enfim. Aí você tem várias cidades, Oiapoque, né, no Amapá, várias cidades dessas interioranas, que você vai para lá. Eu vou ficar quanto tempo? Não dá para afirmar. Normalmente os editais definem um tempo mínimo de 3 anos, só que quando você está lá, você recebe um adicional de fronteira, dá um valor de 2.700 líquido, porque é uma verba indenizatória, não incide imposto de renda, nem previdência, é uma compensação. Além do que, como é que eu saio de lá? Como é que eu sou transferido para outro canto?
ou de ofício, então você às vezes se destacou muito e a Polícia Federal quer levar você para outro estado, ou por permuta, aí vai depender de alguém, né, que queira ir para onde você está, ou concurso de remoção. Normalmente só abre concurso, em regra, quando tem um concurso novo. Eu primeiro abro as vagas internamente, o que sobra fica para os concurseiros, para os que vão ingressar. Então, nesse concurso de remoções, existe uma pontuação, que é o tempo de serviço, etc. Mas quando você está na fronteira, esse tempo chega a contar, salvo engano, até 5 vezes, né? A depender da cidade. Então, conta mais tempo. Então, enquanto alguns estão 5 anos numa cidade melhor, você que está 1 ano numa cidade pior já está empatado. Já vai começar a passar daquela outra pessoa. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Então, na carreira, a gente entra com um salário bruto de 23.700 aproximadamente. Terceira classe. Nessa terceira classe, você fica 3 anos e as progressões é só passar o tempo, contanto que você não seja punido. Com suspensão de 1 dia de suspensão, você começa a recontar esse prazo. Então, 3 anos para a segunda classe, 5 anos para a primeira e mais 5 para a classe especial, totalizando 13 anos. Na classe especial, o salário bruto já fica em quase 31 mil reais. É o melhor salário que tem no Executivo Federal, né? É o de delegado e perito, é o mesmo salário também. Então, basicamente, acho que deu para cobrir bem assim, né? Por alto, assim, só bem por alto ainda. Assim, automáticas, né? Ela é uma carreira, uma pirâmide invertida, né? Digamos assim. Acaba que com o tempo as classes iniciais tem pouca gente e na classe especial fica a maior parte do efetivo. Então, você consegue progredir, se não for punido, né? Por algo mais grave, você progride e vai tendo essas melhorias salariais também ao longo do tempo, no máximo aí, no tempo normal, em 13 anos de carreira. O início da carreira você uma delegacia? Pode ser superintendência ou delegacia. Se tiver vaga em capital, você pode ir para a superintendência. Essa delegacia você fica com uma atribuição de 2 boa pergunta. Então, eu falei na superintendência que tem várias delegacias e você se especializa, né, em alguma, embora seja comum, você sempre mudar de uma para outra. Eu trabalhei já em quase todos os setores, sempre trabalhei em capitais. Maceió, Aracaju e Palmas, Tocantins. Então, sempre trabalhei em capitais e já passei por quase todos os setores. É comum essas mudanças. Mas quando você vai para uma delegacia, aí sim, em regra, lá não tem especialização. Você investiga qualquer tipo de crime e cuida também de qualquer área de polícia administrativa, né, que foram as áreas que eu citei. Imigração, controle de armas, por exemplo. Mas delegacias de interior maiores, que começam a ter um efetivo maior, surgem algumas, não todas, algumas especializações. Talvez uma delegacia lá no interior do Amazonas, eles destacam algum delegado para atuar mais em crimes ambientais, enquanto que no interior aqui da Pernambuco, Paraíba, no Sertão, você destaca algum delegado para cuidar, por exemplo, do novo cangaço de crimes contra o patrimônio. Então, ou em Foz de tráfico de entorpecentes. Então, depender da realidade do local, o chefe da delegacia, que é um delegado, ele tem liberdade também para criar, digamos assim, métodos diferentes de distribuição de inquérito, de distribuição do trabalho. Você pode ficar tanto numa delegacia administrativa, assim? Sim. Também, ou então investigativa. Exato. Tem pessoas, a gente precisa de todos os perfis, né? Tem pessoas que não querem ir muito para o confronto, né? Diferente aqui do Fábio, diferente de mim, já também fui muito tempo chefe de entorpecentes e de crimes patrimoniais. Tem pessoas que não gostam e a Polícia Federal precisa dessas pessoas também, são importantes. Então, é bom você saber, olha, eu não quero muito chegar no alto grau de risco na minha profissão. A gente tem essas áreas também que são necessárias, né? Controle de produtos químicos, que por serem precursores da fabricação de drogas, né? Controle de armas, imigração e outras áreas que são mais tranquilas normalmente, né? Como crimes ambientais, eleitorais, não tem um alto grau de risco na atividade. Combate à corrupção, que é tão importante na PF também. Muito bom. Você falou que atualmente é superintendente de trânsito, que já assumiu o Conselho de Segurança Pública. Como é essa questão de nossa aplicação? No caso aí, você acaba sendo... Existe um pedido, né, do governador, o prefeito, pede ao ministro da Justiça
que seria um ato do presidente que é delegado normalmente ao ministro. E aí pede a cessão do servidor. Você pode ser cedido como servidor público. Nesse caso, você é cedido para o Estado ou para um município. Lá você exerce as suas funções, você recebe o seu salário como delegado e também recebe o cargo em comissão. Também na própria Polícia Federal tem cargos em comissão e você recebe como delegado e, por exemplo, como superintendente. Né? Você continua sendo delegado, mas você não está exercendo as funções na Polícia Federal. Né? Então, você opta, né? Vai lá, você continua com a carteira funcional, continua com o porte funcional e com as mais prerrogativas do cargo, embora não esteja no exercício, né, da função. Tá? E tão logo termine a sessão, você sendo exonerado a pedido ou não, você sendo exonerado, automaticamente você retorna para o seu cargo de origem na lotação onde você estava quando foi cedido. Por exemplo, eu estava secretário no Ceará e quando eu fui exonerado a pedido, eu não fiquei no Ceará, eu voltei para Alagoas, que é onde era minha vaga na Polícia Federal. André, esses cargos que eles exercem de secretário atual, dentro da corporação, eles veem assim, com bons olhos, se ele está saindo da corporação, assessorando o cargo colocando, ou a corporação aceita? Só porque acho que nem todo mundo acompanha a pergunta, mas em resumo, se quando você é cedido para um cargo, para quem está acompanhando online, né? Quando você é cedido para um cargo na esfera estadual ou municipal, se isso é bem visto ou não, né? Pela Polícia Federal, é uma questão muito particular de cada gestor, de cada diretor-geral. Então, eu sempre fazia questão, com a mudança do diretor-geral, me apresentar e falar um pouco sobre o que eu vinha fazendo. E sempre busquei, dentro dos limites, né, e das atribuições de cada cargo, secretário de segurança ou agora superintendente da área de trânsito, transporte, quando possível, ajudar seu interlocutor da Polícia Federal junto à prefeitura, não só a pasta que eu venho ocupando, mas junto a toda a prefeitura ou no Ceará, todo o estado. Né? Então, sempre busco ter uma boa relação com a Polícia Federal. A gente tem colegas que acabam, quando se afastam, aí realmente se afastam por completo, né? Mas a gente tem que lembrar que a casa da gente é a nossa instituição, que é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Então, estamos, né? O delegado Fábio Costa está como um vereador, né? Ele pode no futuro querer continuar ou não. Eu estou como superintendente, poderia continuar com o tempo ou não, mas a casa da gente é a nossa instituição. Diferentemente de juízes e promotores, né? Que eles realmente têm que se desvincular, ser exonerados, né? Pedir para poder assumir esses cargos. E você, Fábio, eu queria que contasse um pouco da estrutura da Polícia Civil, né? Como são feitas as divisões, a carreira de delegado, a estrutura da Polícia Civil. Conta um pouco para a gente. Bom, com relação à Polícia Civil, a estrutura é mais simples, né, do que, menos complexa do que na Polícia Federal, divisão, enfim. Os cargos, para começar, nós temos apenas 3 cargos: delegado, agente escrivão, sendo agente escrivão nível superior, mas em qualquer área, e delegado formação em direito. Né? Com relação à lotação, após a formação, não há uma regra objetiva em relação se você vai para o sertão, por exemplo, se você vai ficar na capital. É algo que, claro, se tende aqui, aquele candidato no concurso que teve uma melhor classificação, ele naturalmente tem uma tendência de escolher a lotação, né? De escolher uma lotação, enfim, que seja mais confortável para ele. Mas, no geral, não existe uma regra positivada em relação a isso. Então, ele pode, em tese, ser lotado em qualquer lugar no estado. A vantagem de Alagoas, porque é um estado territorialmente pequeno, então, se você tiver, o máximo que você vai estar é Delmiro Gouveia, que vai dar 3 horas e meia, enfim, diferente de outros estados aí que você tem que, realmente, a distância é muito maior. Né? Com relação à ascensão, no caso do delegado de polícia, são 3 promoções, são 3 níveis, né? Você entra como 3ª classe, aí pode ser promovido a 2ª e posteriormente 3ª. Não tem classe especial aqui em Alagoas. Eu não sei se em Sergipe tem. Aqui não tem. Só você entra como 3ª e você pode ser promovido a 2ª e posteriormente 1ª. E com relação à estrutura, pessoal, eu acho que esse é o ponto mais importante. Quem quer fazer o concurso
da Polícia Civil aqui de Alagoas, ou eu falo da Polícia Civil de qualquer estado da federação, eu acho que é importante dizer isso, porque tem muita gente, Hilton, acho que você conhece, tem muito colega que entra e se frustra com a realidade. A grande verdade é que o delegado André bem falou que a Polícia Civil tem melhorado bastante, mas a estrutura ainda deixa a desejar. Tá? Eu acho que o salário, enfim, o salário até que é bem parecido com a realidade da Polícia Federal, eu acho que, mas com relação à estrutura, a estrutura ainda deixa, assim, a desejar. Eu acho que os estados podem, sim, investir mais nas polícias judiciárias estaduais. Então, qual é a minha dica? Conversa com o delegado do estado que você quer fazer o concurso, se for aqui, procura saber antes qual é a realidade, porque depois você acaba se frustrando e você acaba não somando, né, no cargo. E eu estou falando isso, enfim, não é a gente está aqui para pintar o mundo perfeito, porque, infelizmente, não é a realidade. Eu acho que, eu particularmente, conhecia a realidade aqui, eu não reclamo, eu sabia qual era a estrutura que eu ia encontrar, trabalho feliz da vida. Eu acho que para fazer o trabalho investigativo não falta nada, eu acho que o básico a gente tem, mas não é aquela estrutura de primeiro mundo que algumas pessoas podem imaginar. Então, qual é a dica que eu dou? Procura saber qual é a realidade, procura saber qual é a realidade de uma delegacia no interior, porque aí você já vai entrar sabendo o que é que você vai enfrentar. Eu acho que isso é muito importante até para a tua qualidade de vida, assim que você for aprovado e chamado. Perfeito. Não adianta a gente dourar a pílula, né? Vou passar para a Fábio aqui. Faz a pergunta aí. Bom, hoje a gente tem o básico, são armas, coletes, as viaturas hoje são locadas. Eu acho que isso é muito bom, porque uma viatura dá um problema, você vai lá na locadora e troca, vai fazer manutenção. Mas a estrutura física, né? Muitas vezes efetivo. A gente, aqui em Alagoas, particularmente, tem uma tradição de ter concurso, essa é a regra, a cada 10 anos, infelizmente, né? Quando não deveria ser assim. O último concurso aqui foi em 2012, né? A gente já está em 2021, então, enfim, daqui a pouco 10 anos de novo. E o outro teria sido em 2001, 2002. Então, eu acho que a estrutura física em geral, sabe, é efetivo também. Tem melhorado, tá? O governo estadual tem construído alguns CISPs, né? Enfim, são prédios novos, mas, no geral, a gente ainda tem uma carência muito grande. Tá? Então, eu acho que é mais estrutural mesmo. Outra dúvida, em relação assim, os comentários que vai mudar a estrutura da carreira policial daqui de Alagoas, né? Que o governador tem um projeto de lei para a mudança. Isso vai mudar assim, bem a carreira, ou vai continuar nesse mesmo estrutura que você falou, que uma, duas, três classes? O governador... O governador quer implementar uma categoria abaixo das que a gente tem hoje, né? Com um salário menor, para ser aquela carreira, aquele cargo de entrada. Tá? Você vai receber menos durante algum tempo, sei lá, 2 anos, depois você ascenderia o valor do que a gente recebeu no nosso concurso, quando a gente entrou. Né? Então, a pretensão é essa, criar mais uma classe com a remuneração um pouco abaixo da que a gente tem hoje, de entrada. Tem alguma possibilidade de recurso ou transferência entre estados? Tem já alguns casos que existem, mas como não há uma regra muito clara, como não há uma lei, eu acho que discipline isso, então fica dependendo muito de vontade política. Então, acho que o candidato não pode contar com isso. É muito difícil, é muito raro acontecer, você tem que coincidir diversas pretensões, então depende exclusivamente de vontade política. Então, eu, particularmente, não contaria com isso. E a previsão do concurso? Pois é. Tá. Vamos chegar lá, pessoal. O papo está esquentando. Muito bom. Eu só queria pegar o time aqui dessa questão da estrutura da Polícia Civil, né? Realmente, como o Fábio falou,
há alguns anos já existe uma tendência das polícias civis se unirem no sentido de uniformizar símbolos, né? Padrões de sistema, já para buscando o fortalecimento das polícias civis, né? Muita coisa é feita realmente se espelhando na Polícia Federal, né? Na estrutura, na estrutura que a Polícia Federal tem hoje e no nome, né? Mas as polícias civis elas estão dando esse passo. Já existe um Conselho Nacional do Chefe de Polícia, então eles se reúnem e buscam realmente. Eu acredito que num curto espaço a gente vamos todos ter essas melhorias assim mais visíveis, né? E claro que uma etapa vai ser a questão salarial, né? Mas lá em Sergipe, Fábio, já existe essa classe de acesso. Realmente eles colocaram um salário. O último concurso para delegado de Sergipe foi em 2018. E o salário é o salário de piso, né, vamos dizer assim, é um salário muito, muito mais baixo do que era praticado até então na carreira, entendeu? Então, tem um motivo para isso, né, as projeções econômicas acho, dos governos, e aqui em Alagoas ainda tá esse impasse, né? É só para registrar que a categoria aqui, que os delegados, o sindicato, a associação tem se empenhado bastante para que esse cargo inicial de entrada, enfim, esse piso, que a diferença não seja tão grande, que a diferença seja a mínima possível. Então, já houve uma conversa da parte do governo em relação a um valor e isso não foi aceito, foi rechaçado. A categoria, até porque a gente quer atrair bons profissionais, né, para a Polícia Civil. E quando eu falei da estrutura, não é para desanimar os candidatos. Eu sou muito feliz, eu não me arrependo, tanto é que eu parei de fazer concurso, eu sou completamente realizado na minha profissão, sou feliz demais, mas eu estou falando para aquelas pessoas que eu fui sabendo, enfim, que é mais uma questão de você fazer as investigações com muita vontade, com muito empenho pessoal, e você consegue, você vai ser plenamente realizado na sua profissão, tá? Mas é bom conhecer, porque tem gente que não conhece essa realidade. Então, é algo que é mais dinâmico, mais operacional. Então, é bom conhecer como é que funciona para você não chegar lá e ser um profissional frustrado. Essas são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia da profissão, realmente, às vezes, de estruturas. Agora, eu diria o seguinte, que depende muito do local, né? Por exemplo, a realidade de Sergipe, que eu posso falar melhor, é que assim, a gente tem, lógico, que tem cidades interioranas que gozam de delegacias com péssima estrutura. Mas em outras cidades, não sei o motivo, mas você já tem prédios melhores, já tem estrutura para ir todo no ar-condicionado. Então, assim, a gente vê, né, tem coisas ruins, também tem coisas boas, né? Hoje, por exemplo, eu sou lotado no COP, e é um órgão que serve é um órgão operacional, mas lá tem toda uma estrutura, tem drone, equipamentos de ponta, né, a questão de informática, profissionais conceituados que trabalham nessa questão de investigação de crimes cibernéticos. Então, assim, tem uma estrutura boa. Mas também já trabalhei em Muribeca, que era tipo só 2 salas lá, entendeu? O pessoal batia aqui na porta aqui, eu não sabia se era uma vítima, se era um preso, se era quem era. Entendeu? Assim, então eu já vivenciei a realidade, mas assim, é aquela coisa que a gente falou um pouco quando você elege isso como um propósito, de realmente de fazer, tipo, mudar a realidade. Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito assim, na minha profissão, uma missão para que eu consiga mudar a realidade das pessoas e fazer um mundo melhor para os meus descendentes, para meus filhos, para meus netos, entendeu? Então, assim, quando você elenca isso como uma força principal ali, você acaba passando por essas outras coisas. Mas é lógico que vocês têm que saber que, a depender de onde vocês sejam lotados, né, falando da Polícia Civil, as estruturas às vezes não são boas, né? Eu, aproveitando que André foi secretário de Segurança no Ceará, eu gostaria que ele falasse um pouco como foi a realidade sua, André, o que é que você pôde fazer como secretário, se realmente você percebia que a estrutura da Polícia Civil era mais aquém,
e o que é que você conseguiu fazer lá como secretário, como gestor, né? Bom, lá também tem essa problemática. Existem prédios muito bons, como a DHPP, o prédio também da Delegacia de Tráfico de Drogas, de Combate. São prédios assim de 3, 4 andares, né? Prédios suntuosos mesmo. Mas você vai às vezes para o interior também, que é aquela casinha alugada, adaptada para ser uma delegacia. Então é importante, como o Fábio colocou, o Hilton, você ir preparado para tudo, né? Assim, não pense que você sempre vai encontrar um ambiente, né? Totalmente aí salubre, né? Às vezes até mesmo tem dificuldade de manter, de limpeza. Depende de um funcionário da prefeitura, né? Que é cedido, assim, emprestado pela prefeitura, enfim. Lá a gente conseguiu, tem muitas delegacias que foram reformadas ou construídas, novas. Essa parte de viaturas, até então não tinha viaturas locadas no Ceará, eu iniciei esse processo também de locação, embora a Polícia Federal só usa frota própria, né? A Polícia Federal não tem veículos locados, é toda ela frota própria, mas a gente percebe que a locação é uma ótima opção realmente. Lá as viaturas são mais no padrão de Duster, ou é mais a Duster mesmo que é utilizado. Tem algumas caminhonetas, que é caminhoneta SW4, que aí já são frota própria. Lá é híbrido o modelo, né? E armamento, né? Armamento, o Ceará até hoje a gente conseguiu lá fazer uma licitação internacional de pistolas. É o único estado do Brasil que concluiu uma licitação internacional. Então lá já mais da metade da efetiva da Polícia Civil, que tem em torno de 3.700 policiais, mais da metade já usa a pistola Sig Sauer, a P320, que é o mesmo modelo que o Exército Americano, a Marinha Americana usam. Além disso, a espingarda Benelli, que é a melhor espingarda 12 no mundo, italiana, é importada também. E os fuzis também são importados, né, no padrão do 5.56, né, e importados também dos Estados Unidos. Então, o armamento é todo importado, a solução bélica, digamos assim. Então, assim, existem pontos fortes, quando a gente compara talvez com Alagoas do Sergipe, mas também tem suas deficiências. A verdade você nunca vai encontrar o cenário ideal em serviço público, em geral, até mesmo na Polícia Federal, a gente encontra dificuldades, mas a motivação maior, como o Wilson falou, tem que ser realmente a sua vontade de transformar o mundo. Já vi aqui, eu não vou adiantar nada, mas o que é o grande diferencial, o que é que a gente pode fazer pela Polícia Judiciária, né? Então, tem que se guiar mais por aí. Esses outros problemas, você vai estar na cidade, é problemática, está em outra, melhorou tudo, depois piora, enfim. Mas, quando a motivação vem de dentro de você, você passa por cima de tudo isso. Fala aí, Fábio. Só complementando, pessoal, eu acho que é isso que vocês falaram. Em algumas localidades, em alguns municípios, você vai ter ainda aquele local que é alugado, que era uma casinha. Eu estou falando desses locais que, geralmente, no interior do estado. Hoje eu estou na DHPP, que é junto da DENARC, que é um excelente prédio. Quem vai lá, enfim, fica admirado com a estrutura. Hoje fica achando o bebedouro. Então, assim, tem que fazer justiça. O prédio, a estrutura é maravilhosa, o prédio é excelente, é muito decente, mas não é a realidade que a gente encontra em todo o estado. Agora, isso tem até uma justificativa, né, Hilton, para isso. Sinceramente, a gente, quantas sedes a gente tem da PF aqui? 1 ou 2, André? Só uma, só tem aqui em Maceió, né? Arapiraca não tem. Não, só Maceió. Então, veja, daí a gente já vê a dificuldade do estado. Você já pega um estado que é pobre, como Alagoas, você praticamente em cada município tem uma estrutura de uma delegacia. Então, realmente, não é fácil você manter um padrão de PF em todos os prédios. Aí eu acho que já uma das explicações para essa dificuldade. Tanta coisa que o Estado tem que focar, priorizar, a questão de saúde, educação. Então, eu acho que a estrutura tem melhorado bastante, mas é bom estar preparado para tudo. Como o lema policial diz, você tem que estar pronto para tudo. Fala, amigo. Em relação ao conceito do carro, como a gente está no governo, ele investe no material humano, vocês têm treinamento melhor, se pode falar boa, Sergipe, se quiser. Eu posso começar. De fato, isso em Sergipe ficou mais frequente nos últimos anos. Mas eu já tenho 12 anos de profissão e realmente
a minha formação, o curso de formação, eu dei, por exemplo, poucos disparos, apesar de no curso de formação eu gostar bastante, passar a gostar e amar a profissão, mas eram poucos disparos. E aí, por conta disso, eu mesmo procurei me especializar, fiz cursos táticos de outras vezes, mas com o meu custo, né? Investir nisso, né? Então, mas nos últimos anos, verdade seja dita, houve uma modernização da Academia de Polícia lá em Sergipe e eles passaram a ofertar mais cursos. Então, recentemente, 3 semanas atrás, a minha unidade, a gente fez um curso que mais de 200 disparos cada pessoa deu. Então, está havendo, isso muda muito a questão da gestão, né? Como a direção da polícia, o secretário de segurança, se eles passam a gerir melhor com essa preocupação de atualizar o profissional, que é uma coisa que deve haver, né? Sempre essa atualização, mas depende do estado. Então, vou passar um pouco para o André falar como é na Polícia Federal, né? E como é aqui na Polícia Civil. Bom, na Polícia Federal a gente tem a Academia Nacional de Polícia, que é onde faz o curso inicial, fica em Sobradinho, que é uma cidade satélite ali a Brasília, né, uma área de 60 mil metros quadrados e tem uma estrutura realmente invejável, né, Academia Nacional. E assim, durante a profissão, a gente tem vários cursos que também o policial realiza lá na academia. Nesses cursos, como você viaja, recebe ajuda com diárias, né, para custear as despesas. E além desses cursos na ANP, mas é comum também, a ANP já estabelece um cronograma de cursos para o ano inteiro e ele já informa também alguns cursos que vão ser realizados em outras cidades. Então, em outras capitais, não só lá. Tem um centro de treinamento também na Amazônia, né, Manaus. Tem também um centro próprio para a região amazônica. E realmente, assim, durante a carreira, a gente sempre faz muitos cursos, até às vezes fora do país, ou traz instrutores também de fora do país para ministrar cursos aqui no Brasil. E tem se investido muito nos últimos anos nos cursos online, principalmente desde o ano passado, por conta da pandemia, que tem sido exclusivamente online, né? Mas há sim um investimento em formação, há essa visão de que é importante. Às vezes afastar o policial não pode estar só opera, né? Só em operação, ele precisa também treinar, precisa também ministrar aulas. São essas 3 grandes atividades, né? Desde operações especiais, que qualquer policial precisa, operar, treinar e também ministrar. Como é um pouco da realidade da nossa polícia alagoana, Fábio? Hilton, na verdade, eu acho que é bem parecido com a situação do Sergipe, né? Ultimamente, a gente passou a ter alguns treinamentos. Acho que há 2 anos atrás a gente teve acesso a uma espécie de uma reciclagem, mas ainda é algo que é deficitário aqui. Não é uma prática da Polícia Civil, a gente está sempre passando por esses treinamentos, mas tem melhorado, sim. Ao longo dos últimos anos. A gente também, André, aqui, o governo do estado tem adquirido algumas Glocks. Eu acho que boa parte do efetivo aqui usa Glock. Eu acho que todo mundo tem colete, algema, enfim, esses itens básicos de trabalho a gente tem alcançado aqui em Alagoas nos últimos anos. Então, assim, a tendência, de fato, é de melhora. A gente ainda tem que avançar muito para alcançar um padrão, enfim, o padrão PF. Acrescentar um detalhe, o pessoal que corre mais na veia, né, assim, a vontade de ser policial. No curso de formação da Polícia Federal, infelizmente o Ito falou, né, no curso foram poucos tiros. No da Polícia Federal, não. A gente atira um bocado, atira de fuzil, de espingarda, de submetralhadora, de pistola, né? Então, assim, média algumas centenas de tiros, varia muito de um curso para outro, mas realmente não falta investimento para essa formação inicial, além das aulas práticas, né? De abordagem veicular, de abordagem pessoal também, de realização de uma busca e apreensão domiciliar. Então, tem muita aula prática.
Então, o foco grande mesmo é nessas atividades práticas. E, claro, existem algumas matérias que são abordadas de outras disciplinas, mas sempre o pessoal traz muito para a realidade policial, né? Então, quando você vai estudar algumas leis, crime organizado e tal, mas traz muito para o dia a dia da polícia, né? Adapta bem. Então, realmente é um curso de qualidade. Hoje dura em torno de 5 meses, 850 horas aula, né? A formação inicial. Então, um curso que você sai policial mesmo, você só vai aprender a ser no dia a dia. Mas você entra já com uma boa bagagem de formação. Existem muitos cursos que são disponibilizados pelo Senasp, né? Pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas são cursos online, né? Já prontos e tal, e você segue os módulos, você consegue ter um nível de adquirir um nível de conhecimento. Agora, os cursos realmente táticos, que são mais custosos, né? Com munição e tal, instrutores de fora, esses na Polícia Civil costumam ser mais raros, né? Na Polícia Federal já tem uma facilidade melhor para esse tipo de coisa. Pessoal, eu queria perguntar a vocês qual o diferencial da profissão, certo? Eu costumo dizer que, como eu falei, a gente considera que é mais uma missão do que uma profissão, né, comum, porque ela envolve que você realmente mude sua postura, mude sua vida, né? Porque a gente trabalha com segurança pública, então a gente passa a ser também, ao mesmo tempo que opera, também podemos ser vítimas, né? Então, assim, envolve muita mudança de hábito, tal, que existe, e assim, eu considero, isso é uma das coisas que é diferente entre as profissões, lógico, mas assim, o que eu acho mais interessante é a questão de você proteger pessoas, né, de você colocar bandidos atrás das grades, né, realmente promover aquela justiça, né, dar uma resposta que a sociedade questiona, reclama, né, e eu costumo dizer assim que pouquíssimas profissões elas envolvem o profissional da segurança pública, assim, como poucas profissões, elas... Em que profissão, por exemplo, você acharia normal, né? Tipo, acordar de madrugada, né? Sair às ruas para, às vezes, proteger pessoas que você nem conhece, né? Então, tem um quê, assim, mesmo de heroísmo na nossa profissão, né? E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Então, às vezes, tem muita diferença, às vezes, do cara, o profissional que é polícia, que a gente chama, ou que está na polícia, né? Então, aquele profissional que é policial mesmo, ele veste ali a camisa 24 horas, o telefone dele está sempre acessível, né? Se aconteceu alguma coisa com a equipe dele, algum policial da instituição, ele vai se dispor ali a defender, né? Vai se arriscar, né? Vai perder noite de sono. Então, eu acho que isso, às vezes, pode assustar algumas pessoas, mas é a verdade, né? E quando a gente encontra policiais, por exemplo, que estão na polícia, a gente não vê o mesmo tipo de desprendimento, de vontade. E isso, às vezes, acaba até atrapalhando a instituição, né? Mas tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal está repleta de pessoas abnegadas, que estão prontos para agir, né, para tentar levar um pouco de segurança ou de justiça para as pessoas. Então, eu gostaria de vocês, se vocês compartilham desse meu entendimento, o que é que vocês podem acrescentar a respeito desse ponto, de qual ser o diferencial da nossa profissão. Eu queria acrescentar também, acho que, falando mais para vocês, né, que estão na dúvida, às vezes, em qual carreira na área jurídica seguir, eu destacaria algumas questões. Primeiramente, diferente das demais carreiras jurídicas, se você não gostar de rotina, o seu lugar é a polícia. Né? Então, eu acho, né, para mim, falando como delegado, é uma grande vantagem estar na polícia, porque realmente o dia a dia você não tem essa rotina. Né? Um dia você está
como delegado no gabinete, um dia você é destacado para uma operação em outra cidade, outro estado, né, dependendo se for polícia civil, militar, ou civil federal, vai para uma operação em outra cidade, outro estado, já tive operação até em outro país, especificamente no meu caso, então você tem, às vezes, nessa mudança de rotina, às vezes você está aqui, às vezes você tem que passar meses em outro estado, morando em outro estado, para depois voltar para o seu estado de origem, numa missão mais longa. Já cheguei a ficar 9 meses seguidos, né? Na operação em outro estado, na investigação. Então, assim, essa questão da mudança de rotina, para quem gosta disso, para quem não quer entrar na rotina, né, a Polícia Judiciária ela lhe oferece bastante isso. Outro ponto também eu vejo é a dinamicidade. Então, assim, acrescentando o que o Wilton falou, um juiz, um membro do Ministério Público, um defensor, um procurador, tem oportunidades também de fazer algo pelas pessoas, claro, né? A função é isso, de poder servir as pessoas, de transformar vidas, mas no caso do policial, do delegado, isso é muito rápido. Né? Não é aquela coisa demorada que você vai ter que esperar todo um processo para ir realmente alcançar a justiça. O policial ele não vai fazer a justiça na hora, mas ele vai conseguir resolver problemas reais, concretos das pessoas na hora. Então, aí eu vou aproveitar até para comentar, assim, muita gente pergunta a diferença entre o que faz um delegado da PF e um da PC, né? Então, para mim tem essa grande vantagem de quem é delegado na Polícia Civil, porque quando você faz a diferença, você faz a diferença na vida de pessoas, digamos assim, reais. Na Polícia Federal, você faz um inquérito e prende pessoas porque desviavam dinheiro da merenda escolar, mas você não tem contato com os alunos, com as crianças, né, com pessoas que são vítimas. É uma coisa, digamos assim, mais fria, né? E quando você está na Polícia Civil, eu tive a oportunidade também como delegado, como eu trabalhava em área mais afim à do Estado, então, uma época que estava tendo muito sequestro aqui em Alagoas, né? Eu trabalhei em vários sequestros, fizemos resgate de vítima e tal, então ali eu senti essa grande diferença. Quando você realmente faz a diferença na vida de uma pessoa ali, que você salva uma pessoa, é alguém na DHPP, né? É alguém que perdeu um ente querido por violência e você consegue já solucionar aquele caso com rapidez, né? Então, na polícia, você tem a oportunidade de, com muito mais rapidez e tendo contato direto ali com a vítima, de realmente sentir que você está transformando a vida de alguém, que você está pegando a pessoa no dia mais difícil da vida dela e está fazendo algo para acalentar, né, e para ajudar com que ela possa voltar à normalidade da sua vida. Então, são grandes diferenciais na hora de você escolher se você quer seguir uma carreira jurídica policial ou as demais carreiras jurídicas. Bom, eu acho que concordo, André. Eu acho que uma das grandes características da carreira policial, do delegado de polícia, é essa falta de rotina, né? Ausência de rotina. Você, de fato, hoje, mais cedo, estava... para quem não sabe, eu acumulo as funções de delegado e de vereador, porque a Constituição Federal, como todos vocês sabem, permite. Então, eu faço uso desse direito constitucional e acumulo as minhas funções, delegado de polícia e de vereador, o que é totalmente compatível, né? Falando de horários. Hoje de manhã eu estava numa diligência junto com minha equipe na rua, houve um homicídio na minha área, no feriadão, e eu estava lá ouvindo as pessoas, porque, André, você, colega Ailton, sabe que as coisas só evoluem na rua, não adianta você intimar as pessoas e chegar lá, e você está naquela conversa fria, a testemunha já vai chegar a dizer que não viu, que não sabe, que estava dormindo, que nem mora ali. Então, se você não vai para a rua e diz, olha, e essa câmera, e essa... Enfim, as coisas evoluem na rua. Então, hoje eu estava com minha equipe na rua, então tem essa diferença, né? Você não fica no gabinete, naquela frieza do papel. Agora, uma vantagem também é que, para quem não quer essa rotina de rua, também tem diversas funções que você pode investigar, realizar investigações no âmbito da delegacia. Então, eu acho que é uma grande vantagem do cargo, dessa dinâmica, né, de você poder escolher. Então, por exemplo, eu vi essa diferença, André, e vejo, né, quando a gente, de fato, está mais perto, quando investiga assaltos, eu acredito que
graças às nossas ações, quando a gente estava na DEIC, conseguiu acabar rouba-banco aqui, foram diversas operações. O Wilton é do COP lá, né, em Sergipe, sabe como é que é essa dificuldade do enfrentamento, enfim, os confrontos são inevitáveis. A gente pegou assaltantes de ônibus na rodovia que abordavam ônibus, levavam esse ônibus para um canavial e pedia para todos os passageiros descerem. Infelizmente, é trágico falar isso, mas escolhiam uma mulher para praticar estupro em relação a essa vítima. Então, eles fizeram isso por 2 ocasiões. E a gente, você lê o depoimento da vítima, é algo que não tem palavras para você descrever, né? E aí a gente teve a oportunidade de entrar nessa investigação e tirar esse grupo de circulação, esses 3 indivíduos, quando eles iam praticar mais um assalto. A gente conseguiu, através das investigações, saber do momento, então, em flagrante, numa abordagem, eles acabaram morrendo no confronto. Mas, assim, eu acho muito importante as pessoas... E com certeza, quando você se deparar com um caso desse, quando você ficou sabendo ali do sofrimento da vítima, e os policiais, eles, a partir daquele momento, eles ficam ali, desempenham, com certeza, com mais vontade, né, aquela vontade de realmente fazer justiça. E com certeza, os policiais, quando prendem e colocam a mão nesses criminosos, os policiais vibram, não é isso? Não, vibra, é realmente uma motivação, é algo que deixa todo mundo feliz após um desfecho, um bom desfecho, tirar esses indivíduos de circulação, né? Porque a gente passou nessa madrugada toda no canavial, esperando, sabendo que era o carro, até que a gente localizasse esses indivíduos. Então, de fato, traz uma motivação muito grande e você vê a diferença. Em que pese, teoricamente, você está na fase pré-processual, no inquérito policial, na investigação, mas você consegue os resultados práticos imediatos, que é identificar e responsabilizar esses indivíduos, muitas vezes prendendo em flagrante, se já dá uma resposta, aquele tipo de delito já acessa ali de maneira imediata. O Fábio tocou num ponto que é com relação, às vezes, aos perfis, né? E isso é uma dúvida comum, às vezes, dos concurseiros. É lógico que hoje em dia a gente já consegue ver, assim, a carreira de delegado e policiais, às vezes, são muito estereotipados pelo cinema, né? Então a gente vê aquele figura lá, né? Muitas vezes prepotente, né? Autoritário. Mas, graças a Deus, isso está mudando com o tempo. Né? Então, passando a melhorar um pouco a imagem, às vezes, no cinema. Né? Eu falo isso no cinema. Mas, assim, as pessoas às vezes têm dúvida com relação, realmente. Não, delegado eu acho muito perigoso e tal. Lá em Sergipe a gente tem, eu acho, se brincar, eu acho que quase a metade da carreira, ou se brincar um pouco mais, são mulheres. Né? E eu costumo dizer o seguinte... você não precisa ter aquele estereótipo violento, truculento, para ser um ótimo profissional, né? Você precisa ser sabedor dos seus deveres, né? E a partir daí, não adianta você lutar contra você mesmo, né? Uma hora a carapuça cai. Então, assim, você vai ser um pouco do que você é hoje na sua profissão, né? Então, não tem que ter esse problema ou esse medo de dizer, será que eu vou desempenhar bem a função? Como eu disse, lá tem inúmeras delegadas, mulheres, que são também ali com aquela delicadeza peculiar e não precisa ser aquele cara mal educado, né? Truculento, para ser um ótimo profissional. Né? A firmeza na caneta, e você sendo sabedor dos seus direitos, então... E tanto é que lá em Sergipe a gente tem costumeiramente delegadas mulheres ocupando cargos de direção, né? Delegado geral várias vezes, hoje é vice-prefeito de Aracaju, delegados que coordenam a parte do DHPP, delegados que coordenam a coordenadoria da capital. Então, assim, o perfil... Isso. Mas não é ainda. Já existe muitas mulheres exercendo cargos, liderando já a polícia.
Mas ainda assim, tipo, a gente ainda carrega assim no cinema, ou às vezes em filmes, ou um passado, né? Um passado que aí sim a carreira era eminentemente masculina, assim. Mas hoje em dia mudou muito o perfil, entendeu? E também tem isso, assim, a polícia é um ambiente muito versátil para receber essas pessoas, né? Então, logicamente, tem gente que gosta da parte mais operacional, tem gente que gosta mais da parte investigativa, de carta horária, então, às vezes, ele vai passar a trabalhar. E a polícia vai tentar pegar o que há de melhor, com certeza, na pessoa. Né? Pessoas que vai ficar na delegacia de violência doméstica, pessoas que vão cuidar da delegacia de menor potencial ofensivo, né? Pessoas que vão trabalhar na parte de crimes contra a ordem tributária, né? Então, assim, existe lugar para todo tipo de pessoa, assim, todo tipo de perfil, né? Então, você sendo sabedor dos seus direitos, né? Aliás, dos seus deveres, de suas atribuições, né? Você vai levar um pouco de suas características que você tem em casa para o seu trabalho, né? Inevitavelmente, não é isso? Eu vejo assim de fora que o delegado, além de ser um técnico jurídico, ele também é um gestor de pessoas. Né? Uma liderança, né? Como vocês têm autonomia para gerir, para compor sua equipe? Fala um pouco sobre isso, sobre equipe, liderança. É assim, a gente, quando faz a formação, né, recebe, pelo menos na Polícia Federal, recebe algum conteúdo sobre isso, mas principalmente quando a gente faz o curso para a classe especial, né? Então, a gente tem um curso superior de polícia, que é chamado lá, e aí esse curso ele já não traz muito foco nas disciplinas, na investigação, né? Ele já traz mais um foco na parte, digamos, mais conceitual, acadêmica da investigação criminal, porque a gente precisa também de pessoas que pensem a investigação, né, de uma forma diferente. E o foco maior na gestão, que é algo realmente que deveria até vir mais no início da carreira, mas nesse momento, pelo menos, há um grande foco. Então, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão orçamentária financeira. Então, essas funções normalmente são ocupadas por delegados, né? Então, não é só trabalhar na investigação, você precisa também saber gerir equipes, né? Polícia, ninguém faz trabalho sozinho, né? Polícia é uma atividade eminentemente, é um trabalho, uma atividade de equipe, né? Você não faz nada só na polícia. Até a aula mais básica da academia, a gente nunca aprende a fazer nada só. Você aprende que ao abordar uma pessoa, uma busca pessoal, você tem a sua função, tem o seu colega que vai manter a sua segurança, né? Então, assim, cada um tem uma função diferente, você não faz nada só na polícia. Não tem nenhuma atividade que a gente aprenda a fazer sozinho. Então, essa parte de gestão de pessoas realmente é algo que eu vejo que precisa, as polícias judiciárias em geral, ter um foco maior, né? Assim, manter aquele nível de conhecimento jurídico, o policial também íncito da carreira, mas trazer mais esse foco também para gestão, especialmente de pessoas e processos. Então, você escolhe aqui os policiais para trabalhar. Olha, normalmente, a pergunta, né, se você escolhe equipe, normalmente não. Principalmente no começo de carreira, né? Você entrou, aí você vai receber uma equipe para trabalhar, às vezes, olha, André, você chegou aqui, você vai ocupar essa delegacia e já existem policiais naquela delegacia. Então, normalmente, você vai trabalhar com esses policiais. Com o tempo, é normal, você é transferido de uma delegacia para outra, aí consegue puxar algum policial que você gostou mais de trabalhar, que você, né, gostou mais do trabalho, se afinou mais com ele, você consegue levar de uma delegacia para outra, e com o tempo acaba você ter uma equipe quase que fixa, né? Para onde você vai, você leva os mesmos policiais, às vezes alguém incorpora, tem um policial que não tem interesse, porque fica inconveniente para ele mudar de cidade, ou mudar, às vezes, de um setor e tal. Então, mas, no geral, você acaba, com o tempo, conseguindo ter uma equipe que vai lhe acompanhar aí durante toda a sua trajetória. Não, aí tem esse problema na Polícia Federal, né? Se você mudar de estado, aí é mais carreira solo mesmo, né? Você vai começar do zero de novo, porque existe um custo, né? Se você for mudar, especialmente de ofício, é o que é mais comum com delegados, né? A remoção de ofício é no interesse da administração. Então, nesse caso, existe um custo,
né? A Polícia Federal paga a passagem aérea sua e da família, paga uma mudança e ainda paga uma chamada ajuda de custo, que pode variar de 1 até 3 salários brutos. Então existe se você está no final de carreira, pode chegar a receber 90 e poucos mil reais, né? E aí às vezes é um cargo que lhe dá direito a voltar também para a origem, normalmente em média 2 anos. Então você recebe 90 mil na ida, 90 mil na volta. Então assim, você acaba indo só, você não consegue levar ninguém com você. Realmente essa questão de equipe é também um dos diferenciais da nossa carreira, né? Como o André falou, o trabalho da polícia, né, não pode ser só personificado ali no delegado, né? Mas é a equipe, né? É a equipe da unidade, que sim é liderada pelo delegado, mas é a equipe toda que realmente que faz acontecer, né? E na polícia existe esse senso maior da importância da equipe, porque muitas das vezes em situações de risco, o cara que vai cuidar da sua vida, né? Da sua retaguarda, que está ali trocando tiros com você, está ali no bom e está ali no ruim também, né? Então, na polícia existe também esse componente, né? E geralmente com o tempo, realmente as pessoas vão se aproximando pelo perfil, né? E o delegado vai tendo esse poder, às vezes, de dizer, não, eu prefiro trabalhar com você, quero você... Isso, lógico que tem uma participação da gestão, né, que pode permitir ou não, mas a partir do momento que a gestão vê que o delegado funciona bem com aquela equipe, com certeza vai querer preservar, né? E, então, na polícia tem esse diferencial da equipe, né? E de estar junto com você no dia a dia, ali, tanto nos momentos bons, né? Geralmente o pessoal, a gente vira amigo mesmo da equipe, então tá ali nos momentos bons e também nos momentos de aflição, do que precisa, né? Então esse diferencial também você só vai encontrar na polícia, né? Exatamente. A gente é gestor, né, também da delegacia, enfim, da estrutura, da equipe. Tem essa parte administrativa também, além das atribuições da investigação. E eu fui militar, né, por 12 anos no Bombeiro, e eu acho que a diferença marcante em relação a isso é porque no militarismo você pode ser chefe, mas na polícia judiciária você tem que, de fato, ser líder. Porque se o policial também não quiser trabalhar com você, ele vai falar lá com o delegado geral e dizer, então assim, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então você tem que compor. Inicialmente você não tem muito essa opção, você vai ser lotado e vai trabalhar com aquela equipe que está lá, mas com o tempo você forma a sua equipe, você tem que ter de fato uma liderança, e você acaba virando amigo de todos os policiais, amigo mesmo, né? Porque você está ali nas situações ruins, difíceis, e essa afinidade entre a equipe é muito importante para você exercer a sua liderança. O que eu acho que essa minha experiência no Bombeiro facilitou bastante, porque quando eu cheguei na Polícia Civil, já tinha toda essa questão de como eu fui, era praça, então eu conhecia as dificuldades do pessoal, então eu acho que para mim a coisa foi bastante facilitada por conta dessa experiência. Tanto é que desde que entrei, enfim, eu comecei a ter oportunidades na carreira justamente por causa dessa bagagem das relações interpessoais. As profissões são muito distintas, né, de bombeiro e delegado de polícia, mas eu acho que essas relações, de qualquer forma, na segurança pública, eu acho que isso facilitou bastante para que eu tivesse uma facilidade no trato com os colegas. Bacana, beleza, Fábio. Eu queria, a gente já está assim, chegando no nosso tempo aqui, limite, né? Eu queria pontuar uma questão, muitas das vezes, que a gente acaba levando na nossa atividade policial, que são casos que marcaram, né? Então eu pedi para que vocês escolham um caso ou dois. Eu começo por mim. Já estou há 12 anos na profissão e assim já investiguei vários casos realmente de estupro que acabaram marcando, a situação do pai abusar das filhas e ter filhos com ela, né? Tipo os netos, filhos, então isso já me marcou, já fiz investigação nesse sentido e foi muito emocionante. Mas recentemente uma ocorrência já no COP, em dezembro do ano passado, foi quando 2 policiais
da cidade de Umbaúba, distante 80 quilômetros de Aracaju. Eles foram entregar uma intimação num ambiente de ciganos, e após uma discussão, os ciganos acabaram matando os 2 policiais, né? Então foi um caso que me chocou bastante, porque a partir do momento que a gente foi acionado, tipo, por volta de meio-dia, a polícia toda de Sergipe demonstrando unidade e, com certeza, ali num espírito ali de justiça, tal, se colocando à disposição para ajudar no caso. Isso é um dos diferenciais da polícia, né? Essa questão de você mexeu com todos, e a gente conseguiu, seguindo todas as pistas, desde um local de crime bem feito até conseguimos prender 5 pessoas, e outras 3 pessoas acabaram confrontando com a polícia. Infelizmente reagiram e acabaram sendo mortas. Eu lembro que eu cheguei 3 horas da manhã desse dia, assim, 3 horas da manhã do dia seguinte, né, na unidade, para fazer o flagrante ainda das pessoas, e vi no meu celular, quando eu olhei, existia uma mensagem de uma parente de na verdade ela era cunhada de um policial que morreu, perguntando se era verdade que a gente tinha prendido o garoto tinha 8 anos, né? E ficou sabendo na morte do pai ali no noticiário, e a mensagem era perguntando se realmente a gente tinha prendido as pessoas, e eu respondi ali que sim, que a gente tinha conseguido dar a resposta necessária e também o que a gente conseguia fazer no momento, né? E isso para mim foi muito gratificante, saber que a criança tinha ficado um pouco mais, apesar de ter perdido o pai, mas com certeza ela ia um pouco menos desconfortável com a situação, né? Mas foi um caso que chocou, recente. Eu queria que vocês falassem um pouco também de algum caso que vocês rememoram aí na brilhante carreira de vocês. Bom, já foram muitos, né? Já mais de 20 anos como policial, mas embora já fiz algumas operações, né? Desvio de merenda escolar, de obras públicas, tráfico, já mais de 20 toneladas aí de apreensão na carreira. Mas, assim, acho que os casos realmente que mais marcaram foram, até eu citei, né, essa diferença, né, do que a gente faz a PF e a PC, mas foram os casos de sequestro. Era uma época que Alagoas era comum esse crime de sequestro, né, quase que toda semana a gente via, né, era o crime da moda. Isso eu estou falando em 2006, o ano, né. E dentre os casos, teve um que se destacou muito, porque foi uma criança, tinha 2 anos de idade, e aí a gente acabou ajudando no caso. Nessa época, a Polícia Civil tinha muitas limitações ainda, especialmente tecnológicas, e a gente conseguiu suprir. Hoje não seria mais necessário. Filho de um policial civil até. E me marcou muito, porque depois de pago o resgate, os criminosos iam matar a criança, né? E a gente então decidiu que tinha que fazer o resgate, a gente não ia fazer, ia esperar quando ela fosse entregue de prender todos, mas aí, mesmo com dinheiro, que tinha aquele sentimento de vingança, né? Então a gente teve que agir na hora, foi uma decisão assim, o pessoal ficou olhando para mim, né, André, e aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, em 2 minutos você tem que decidir, e muda totalmente o planejamento, né, da operação, e a gente foi cair em campo também, fomos até o cativeiro aqui pelo interior, no litoral de Alagoas, e conseguimos, né, fazer esse resgate. E a emoção, eu não era pai ainda, minha filha estava na barriga da mãe, e de ligar para a mãe e passar para ela falar com a filha, né? Então, assim, aquele sentimento do que eu falei, de você realmente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Não interessa depois como vai ser o julgamento, se condena, se não, o importante é você salvou aquela vida. E isso é que é o mais importante. Hoje, essa criança tem 17 anos, sou amigo da família, diz que eu sou o padrinho, né, de coração dela. Então, assim, com certeza, sem dúvida alguma, foi o caso mais marcante assim para mim.
Bom, eu acho que foram algumas ocorrências que me marcaram. Mas vou falar rapidamente, em termos de repercussão, eu acho que as ocorrências para reprimir o roubo a banco aqui em Alagoas foram algumas operações bastante conhecidas, como a Operação Cavalo de Troia, que foi lá em Santana do Ipanema, que houve um intenso confronto. Depois a gente teve uma também em Girau do Ponciano, quando os assaltantes estavam chegando na entrada já da cidade para explodir as agências bancárias. Enfim, a gente conseguiu interceptar esses indivíduos também, infelizmente, com confronto. Essas ocorrências de enfrentamento e combate e repressão a roubo a banco aqui no estado foram bastante marcantes na minha carreira. Mas, recentemente eu participei de uma comissão investigando o caso do menino Danilo, que era um garoto de 9 anos de idade, que desapareceu, enfim, o corpo dele apareceu próximo da rua, e aí a gente foi ouvir a mãe acabou acusando a gente começou a fazer algumas perguntas, ela estava caindo em contradição, e aí ela acabou, juntamente com o padrasto, nos acusando de tortura, que a gente tinha torturado, enfim, toda aquela história, e a mídia, infelizmente, tem isso, a imprensa, que é uma história comovente, né? Você imagina uma mãe dizer que a equipe policial torturou, enfim, então isso ganhou as manchetes, mas a gente estava muito tranquilo a todo instante e acabou comprovando que o padrasto do menino havia assassinado o garoto, e ele que havia já um histórico desse tipo de crime lá em outro município, em Arapiraca, quando tinha também uma enteada em que abusava dessa menina e que mantinha a mãe e filho em cárcere privado. A gente acabou comprovando isso. Enfim, ele recentemente foi condenado, acho que a mais de 30 anos de prisão. Foi um caso que também marcou, porque, de qualquer forma, a gente tem família, tem esposa, tem filho, e fica o noticiário, os colegas delegados que participavam também da comissão, e fica... Então, assim, algo que é complicado, porque é uma tese de defesa que eles utilizam, mas que estão imputando um crime a outra pessoa. Eles não pensam se o profissional, se o policial, se o delegado vai sofrer com aquilo. O delegado que se vire para provar que não aconteceu. Então, foi algo que marcou bastante. E outro caso que marcou, que eu, de fato, estava bastante envolvido para elucidar, foi essa questão desse estupro, né, desses assaltos a coletivos, a ônibus interestaduais, em que esses indivíduos abordavam os ônibus e, posteriormente, estupravam uma mulher. Fizeram isso por 2 vezes e a gente conseguiu monitorar esses indivíduos, e no momento que eles iam praticar uma terceira ação dessa, a gente conseguiu interceptar. Quando eles estavam tentando abordar o ônibus, houve uma troca de tiros, esses 3 indivíduos acabaram morrendo numa troca de tiros. E um fato curioso, para finalizar, foi quando eu trabalhava no sertão, né? Tinha um indivíduo que ele sofreu um atentado, ele morava num sítio, e chegou uma pessoa para fazer um cadastro lá, dizendo que era um programa do governo federal, e quando ele chegou lá para trocar informações, acabou recebendo um tiro no rosto, no olho. Ele acabou... não sabia o que estava acontecendo, não tinha problema com ninguém, não tinha inimizade, acabou viajando, foi para São Paulo, passou um período lá e não sabia de onde tinha vindo aquele atentado, e voltou. E algum tempo depois ele acabou recebendo a visita de novas pessoas e acabou sendo assassinado. Então tem uma motivação muito grande para matar esse cidadão. Então a gente, no caso, eu investiguei somente o homicídio, né, dele, a tentativa tinha acontecido antes de eu estar na cidade. E aí a gente acabou descobrindo, para encerrar, que a companheira dele tinha um relacionamento, uma senhora já de idade, tinha um relacionamento com um indivíduo lá, um senhor do sítio vizinho, e aí eles acabaram contratando algumas pessoas para assassinar o companheiro. Então, aquele primeiro atentado que ele sofreu foi já a tentativa de matá-lo, né? Ele não conseguiu, voltou, coitado, inocente, não sabia de onde vinha, tinha inimizade, não sabia nem de onde tinha acontecido. E aí, nessa segunda investida, os criminosos tiveram êxito e acabaram assassinando. A gente conseguiu descobrir. Eu acho bastante interessante esse caso, porque era, em tese, um crime perfeito, né, doutor? Um camarada, quem é que ia desconfiar daquela senhora que, por causa de um relacionamento extraconjugal, iria encomendar a morte do próprio companheiro? Então, foi uma ocorrência que a gente ficou bastante feliz também de ter esclarecido. Beleza, então
Eu só queria fazer mais uma rapidamente. Aproveitar que existe mais uma coisa em comum entre vocês, apesar além do sobrenome, é que vocês estão em novas missões agora, vamos dizer, né? Vocês acreditam que, de fato, por causa da atividade policial, é que vocês alçaram novos voos, né? André já tinha experiência como secretário de Segurança no Ceará, né? Uma rica experiência, e agora está na SMTT, né? Também o Fábio Costa, o vereador mais votado na última eleição, está agora na Câmara de Vereadores. Eu queria que vocês falassem um pouco isso, se vocês têm realmente certeza de que a atuação policial de vocês, né, a carreira de vocês, o tipo de atuação os credenciou para essas novas missões. Deixa eu só ver. Pode seguir. Bom, lá no Ceará, inicialmente precisava-se, né, de um secretário de segurança, e o governador ele queria alguém da Polícia Federal, e veio uma indicação da própria Polícia Federal. Já tinha sido superintendente adjunto em Tocantins e aqui também em Alagoas, e natural que para essa área se escolha, né, alguém que faz parte do contexto da segurança pública. Mas aí, lá, os últimos 4 anos, muitos de vocês mesmos, estando em Alagoas, acompanharam, né, o que aconteceu nos últimos anos no Ceará. Então, muitos problemas, momentos de crise, e sempre ali eu estava à frente, realmente botando a cara lá na frente da crise, superando esses momentos difíceis. Foi uma experiência riquíssima de gestão, de você realmente saber liderar, né, toda uma gama, uma tropa ali de policiais, policial militar, policial civil, perito, bombeiro militar. São várias as carreiras, e você conseguir realmente liderar, conseguir até mesmo mover essas pessoas, né, para que elas pudessem agir. A gente foi superando essas dificuldades, questão dos presídios também, né, a gente estava junto lá com o secretário e possibilitando que ele fizesse as intervenções no presídio, porque se você corta tudo dentro do presídio, não tem mais celular, não tem mais televisão, não tem nem tomada na cela, claro que eles vão mandar nas ruas reagirem. E aí vocês viram aquelas incendiando ônibus e tal, e também você ali na rua, manhã, tarde e noite, né, 24 horas praticamente no ar, e dando exemplo ali para os demais policiais que tinham que estar ali na rua também, confrontando esses criminosos. Então rodava nas piores áreas que você pode imaginar em Fortaleza, né, e pelo estado. Então esse trabalho, eu vejo assim, quando você está na área da segurança pública, primeiro já tem uma grande visibilidade, porque as pessoas hoje, né, o que muitas pessoas mais querem, elas querem segurança hoje. É uma das grandes demandas da população brasileira. É um dos maiores problemas que o país enfrenta, não só de agora, já de muito tempo. Então, quando você tem um profissional que encara de frente esse desafio, e que é um dos maiores desafios que você pode encontrar na gestão pública, né, e você consegue superar, naturalmente você acaba sendo um modelo, né, para as pessoas. E se você consegue gerenciar crises na área da segurança pública e superar, então existem crises também em outras áreas do serviço público. Mas se você tem uma capacidade de superar na segurança, você tem, sim, plenas condições de conseguir ultrapassar momentos difíceis e barreiras em outras áreas. E isso, creio, foi o que me credenciou. Não tenho apadrinhamento político, nem no Ceará, nem aqui, mas para receber o convite do prefeito, foi o que ele me falou, que vem acompanhando meu trabalho no Ceará nos últimos anos. E hoje, não estando na área da segurança, quem está é o Thiago Prado, delegado também, um grande parceiro, mas estou na área de trânsito e transporte, que tem uma série de problemas, mas que a gente está lá também, aproveitando todo esse trabalho de gestão, de seriedade com a coisa pública, né? Então, a gente consegue passar, como policiais, como delegados, essa segurança para o gestor máximo e para os servidores que conosco atuam e para a população passar, que a gente tem condição, sim, de gerenciar a crise, de trabalhar com seriedade, com compromisso e fazendo melhor pelas pessoas. Então, creio que é um espaço que mostra a importância que tem e o reconhecimento que hoje os policiais
inclusive, né, citando aqui, no nosso caso, delegados, recebem da população, da sociedade, de todos. Eu acho que sim, eu acho que a grande votação que a gente teve nas últimas eleições, ela se deveu em grande parte por conta da nossa atuação na polícia, mas eu acho que não só pelo cargo que você ocupa, mas eu acho que a cada ocorrência, a cada investigação, a cada elucidação, eu acho que a forma com que você conversa, que você passa para a população, eu acho que a responsabilidade, a seriedade, enfim, eu acho que a população acaba vendo algumas características, né, que são muito caras para nós, a questão da transparência, da integridade, honestidade, de investigar e responsabilizar, doa a quem doer, se aquela pessoa estiver envolvida, pode ter, enfim, qualquer tipo de parentesco, ou ser apadrinhado, enfim. Eu acho que essa firmeza na atuação, eu acho que, de fato, nos credenciou a pleitear esse cargo eletivo aí de vereador, que foi, graças a Deus, uma candidatura muito bem aceita, com uma votação bastante expressiva. Eu acho que o cargo conseguiu levar isso para as pessoas a cada atuação. Beleza. Em relação à família, o cargo da gente influencia de certa maneira a nossa família. Vocês, quando estão na polícia, têm que mudar o estilo de convivência com seus familiares, suas esposas. Quando você convida a festa, você prefere ter a festa no estado? Como é que Eu fico lá e aqui, vamos dizer assim, né? Minha família fica um pouco lá e fica um pouco aqui também. Eu consigo dividir em virtude... Eu sou natural de Maceió, né? Minha família, meus pais são todos de aqui. Então, nem sempre... Mas, assim, eu nunca tive que mudar totalmente minha rotina. Já aconteceu episódios, épocas mais temerosas, né, em que eu redobrava meu cuidado, minha vigilância. É lógico que a gente, depois de um certo tempo na profissão, pelos embates, pelas investigações, a gente passa a escolher melhor os locais que frequenta, né? Entendeu? Locais que possam ser alvos da criminalidade, então você já procura evitar, né? Mas eu não acredito que essa mudança foi tão significativa, entendeu? Mas é mais um cuidado mesmo redobrado que você tem que ter, né? E a postura como você se apresenta nos locais e a escolha dos locais. Fala um pouco. Eu também vejo essa questão de você sempre agir, primeiro, com profissionalismo. Então, se você é profissional, você tem do outro lado o criminoso, que também normalmente é um profissional, só que do crime, né, digamos assim. Mas, assim, dificilmente, quando você prende, quando você age de forma profissional, a pessoa que está do outro lado tem algum interesse de vingança, algum interesse de fazer algum mal com você, e muito menos com sua família. Quando a gente olha mortes de policiais no Brasil, especialmente, vamos falar aqui da região Nordeste, dificilmente você vê, primeiro, um policial morto em combate. É muito difícil, principalmente na polícia judiciária, em que a gente tem um controle melhor sobre a situação, a gente já sabe contra quem está lidando, né, já sempre busca estar em superioridade de armas, em superioridade numérica também. Então, dificilmente você vê um policial sendo morto em combate. Também é muito difícil você ver um policial sendo alvo, digamos assim, de um assassinato fora de serviço, né? O que a gente vê que é mais comum são latrocínios. Então, um policial ele acaba sendo vítima ali de um assalto, ele perdeu o elemento de surpresa, não só por estar armado, mas por saber que é policial e pode, digamos assim, acabar sendo morto na covardia. Muitos decidem reagir e, como tem elemento de surpresa desfavorável, né, acabam vindo a óbito nesses assaltos. Então, é uma profissão perigosa? Sim, existem os seus riscos, mas quando você vê em termos numéricos, né, policiais sendo vítimas de um crime, tirando essa situação que eu falei de latrocínio, mas ser morto porque é policial é menos comum do que tantas outras profissões. Tá? Não. Então, assim, requer cuidados, requer atenção. O Wilton falou, a gente acaba no dia a dia
se preocupando, né, com muito mais detalhes de segurança do que uma pessoa que não é policial, de escolher o lugar onde você vai entrar, tentar saber mais ou menos quem é o tipo de pessoa que está ali. Enfim, uma série de cuidados que você precisa ter, mas você pode tirar suas férias, você pode estar com sua família, você pode ir para uma praia, você pode relaxar, né, contanto que você tenha essa consciência tranquila que você sempre agiu de maneira profissional, e é assim a forma pela qual você trata também as pessoas. Você não precisa nem esculachar, né, alguém que você está aprendendo, não precisa também dar carinho, digamos assim. Você age com o profissionalismo e dessa forma você não vai ter problemas. Bom, como a gente, quando estava na DEIC, estava constantemente nos noticiários policiais, e aí, às vezes, quem mais assiste esses programas, muitas vezes são aquelas pessoas que estão acompanhando, enfim, então meu rosto acabou sendo muito conhecido, principalmente entre as pessoas envolvidas em delitos. Então, minha vida, no meu caso, eu tive que mudar. Eu venho de uma origem bastante humilde, então assim, não tenho problema não tenho luxo nenhum, mas eu não posso estar andando em ambientes que não são controlados, abertos. Posso comer um sanduíche sozinho em qualquer lugar, numa via movimentada, sozinho. Eu simplesmente não posso, porque a gente acaba virando troféu. Eu imagino, por exemplo, o André, quando estava secretário lá no Ceará, ele andando sozinho numa área vulnerável, numa área crítica, eu tenho certeza que ele ia ser um prêmio lá e ia ser colocado no chamado micro-ondas lá. Pois é, então, nesses casos, não dá. Você tem que ter toda a cautela, sua vida muda, mas assim, você só vai escolher os lugares que você vai numa praia, você vai numa praia mais reservada, você quer sair com a sua família, vai no local mais... Eu acho que só muda o tipo de local que você vai frequentar, não por luxo, mas por necessidade. Você está em ambientes controlados, onde você saiba que ali você não vai ter nenhum tipo de surpresa negativa. Então, nesse ponto, para mim, assim, a coisa mudou totalmente. De fato, eu não ando em qualquer lugar sozinho, porque infelizmente não é possível para mim. Beleza, Fábio. Já finalizando, pessoal, eu queria só responder uma pergunta da Débora, uma pergunta eminentemente técnica do concurso, mas é uma dúvida comum para vocês. Ela pergunta se ela indica a revisão por grifar os livros, porque ela perde muito tempo nos resumos. De fato, isso acontece, tendo em vista os inúmeros, né, milhares de páginas que vocês têm que dar conta, né? Os conteúdos programáticos são cada vez maiores. Eu diria que o grifo é uma alternativa eficiente, mas só o grifo eu acho que seria pouco. Eu continuo, eu acredito que escrever, assim, ela pode fazer o grifo, mas pode fazer também alguns esquemas, né, tópicos, né? Diminuir, às vezes, o tipo do resumo dela, só colocar conceitos, classificações, jurisprudência. Ou diminui o resumo, ou utiliza o grifo e mais alguma coisa. Contanto que seja escrevendo. Beleza? Pode sim. Fica mais fácil, você entende? Isso. Se não realizar, se há probabilidade de alteração. Por exemplo, a Polícia Federal tem alguns casos que não tem, né? Exato. Se há possibilidade de entrar no caso de tratação, por exemplo, ou mesmo. Dificilmente vem entrar TAF na PC. Não, com relação a PC, dificilmente vem entrar TAF. Natação no TAF. Então, acho que se mantém, acho que são essas provas que tradicionalmente são cobradas. Com relação à pergunta que você respondeu aos grifos, eu acho que é muito perfil, acho que é indicado, acho que 95% dos concurseiros eles fazem anotações. Eu não fazia, mas não é porque eu aconselho fazer isso, eu acho que, de fato, você perde. Eu fazia os grifos, é questão de perfil mesmo. Eu prestava atenção na aula, enfim, não. Você fala os resumos dos livros ou das aulas? Fazer o resumo dos livros ou das aulas? Ou das aulas, né? Eu
pegava os livros e realmente grifava, fazia as anotações, puxava uma seta e colocava observações, e eu particularmente fazia dessa forma. O certame da Polícia Civil, eu creio que Fábio pode dizer melhor, tem a parte objetiva, né, da múltipla escolha. Aliás, aqui não é múltipla escolha, né, geralmente, se sendo o CESP, né, realmente confirmando, vai ser verdadeiro OF. Tem uma peça subjetiva, discursiva, tem o TAF, né, isso? Psicoteste. Não teve oral. Teve oral para vocês? Não teve oral. De requisitos. Eu acho que vai permanecer isso. Lá em Sergipe a gente teve isso, mas não teve o TAF, teve prova oral, por exemplo. Aliás, minto. No último concurso teve TAF e a oral. Como é na Polícia Federal, André? Bom, na Polícia Federal, no mesmo dia você faz a prova objetiva e subjetiva, que a subjetiva tem questões, né, abertas, e também você faz a peça, né? Depois você se submete ao TAF. Do TAF, aí muda um pouco a sequência às vezes, mas você tem o exame psicotécnico, tem o exame médico, tem também a investigação social, que é importante também, a investigação social. Uma dica aí, o pessoal, muito cuidado com o que você coloca nas suas redes sociais, né, e as pessoas com quem você faz postagens, né. E aí, por fim, vem o curso, a ANP, o curso de formação policial, para daí partir para a escolha das vagas. Eu queria emendar aí o tema, André. A gente está tendo um concurso em andamento da Polícia Federal, né? O último concurso foi em 2018, não é isso? Também teve esse concurso agora. O que é que você diria para a pessoa que claro, que não se inscreveu nesse último certame? Você acredita que em breve possa haver novas provas para a Polícia Federal, para o cara que quer ser delegado de Polícia Federal? A Polícia Federal, diferente do que foi posto aqui em relação à Polícia Civil de Alagoas, que é um problema de muitos polícias civis. No Ceará também às vezes passava muitos anos sem concurso, né? Mas na Polícia Federal a gente percebe que são mais comuns os concursos. Na época que eu fiz, demorava um pouco mais, porque eles faziam concurso para muitas vagas. O meu, por exemplo, foram para 500 vagas, só para delegado. E chamaram mais de 700 até. Mas a Polícia Federal mudou já creio que desde 2012, fazendo concursos com menos vagas, mas com mais frequência, né? Então, quem não se inscreveu para este edital, né, já encerrou. Na verdade, já aprova uma data provável, né, para 23 de maio. Dia 14 de maio, provavelmente também, eles usam esse termo, vão divulgar a data. Mas vai ter, sim, com certeza, outras oportunidades. No médio prazo, não vai ser agora de imediato, porque esse concurso está vigente, mas provavelmente até o próximo ano todo mundo é chamado. A gente vai depender aí dessa questão da pandemia também, claro, né? Mas todos os delegados até o próximo ano, no cronograma normal, estariam formados, e aí já 2023, talvez 2024, possibilidade de abertura de mais concursos, porque a gente ainda tem muita gente saindo para aposentadoria, alguns também saindo para outros concursos. E Fábio, o governador já várias vezes anunciou, né, esse concurso para delegado. A carência existe, né, é visível, né, que vocês. Mas você acredita que vai sair esse ano ou não vai, cara? Realmente a carência é absurda, né? A gente sente na pele, os colegas delegados, nós sentimos essa carência, até na questão dos plantões que a gente tem que tirar. Então, a dificuldade de efetivo, sobretudo no cargo de delegado, é muito grande, né? Eu acredito que em breve a gente tem esse concurso, já essa necessidade e essa promessa do concurso já vem se arrastando há algum tempo, há alguns anos. Então, eu acho que a gente está muito próximo desse concurso. Não dá, para ser muito franco, muito honesto, não dá para precisar e dizer, esse ano vai sair com certeza. Eu não tenho essa informação privilegiada, porque depende de um ato político, né? Do governador vai dizer, faz o concurso e a coisa anda, não tem jeito. Então, eu acho que o concurso vai ser em breve, espero e acredito que seja esse ano ainda,
mas essa certeza absoluta não dá para precisar. Mas acredito que está muito próximo, sim, em razão da carência, do pedido da categoria, das entidades de classe. Há um pedido reiterado para que esse concurso aconteça, então acredito que a gente está mais perto do que longe. Então, pessoal, aproveitem, né? Para vocês que querem ser delegado da Civil de Alagoas ou da Polícia Federal, aproveitem para estudar, né, esse tempo, né? Realmente não dá para estudar com o edital já lançado, então temos que aproveitar o máximo de tempo possível. A hora é essa, né? Espero que a gente tenha conseguido incutir ali uma ideia boa sobre as carreiras de delegado, né? Agradecer a presença dos presenciais e dos virtuais. Foi uma honra conversar com André Costa e Fábio Costa, dois delegados renomados da Polícia Federal e da Polícia Civil, né? O ATC, mais uma vez, ousando nesse tipo de encontro. Então, agradecer a vocês. As palavras finais, né, André e Fábio, para a gente se despedir do pessoal. Bom, só agradecer também pela participação, as perguntas de cada um, a atenção de quem está aqui presencialmente e de quem está nos assistindo de maneira virtual, e me colocar à disposição. Tenho principalmente rede social, quem quiser, por exemplo, pelo Instagram, @delegadoandré, de lá pode encontrar as outras redes, YouTube. Então eu foco muito conteúdo para você conhecer um pouco o que é a polícia, né? Trago casos policiais e algumas dicas também para concurso. A gente tem feito algumas lives também com outros convidados, delegados, né? Enfim, policiais civis, militares. Então tá programado aí para fazer com o Bruno Zampieri, Bruno Zampieri, que é um delegado federal, bem conhecido aí, né? Autor de livros. Então, quem tiver interesse, através do Instagram, @delegadoandré, de lá você tem acesso às demais redes sociais. Bom, agradecer a todos pela interação, pelas perguntas, pela atenção, e dizer que também estou à disposição nas redes sociais. Se surgir alguma dúvida ainda em relação à carreira, ao cargo de delegado aqui em Alagoas, vocês podem entrar em contato através pode ser do Instagram, @delegado Fábio Costa, que eu vou estar interagindo com vocês lá. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Pessoal, uma boa noite, né? Se cuidem e vamos avante.